Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal forma a maioria para permitir o uso de símbolos religiosos em órgãos públicos. O município de São Paulo vai ter que reduzir preços cobrados por serviços funerários. STF flexibiliza a medida cautelar e permite que ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal possa sair de casa para cuidar da mãe que está doente. Polícia do Rio cumpre mandados judiciais contra 11 pessoas envolvidas em fraudes em planos de saúde. O Supremo deve retomar no plenário presencial o julgamento da ação sobre o monitoramento de jornalistas e parlamentares nas redes sociais. E no Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, a importância das denúncias e das políticas de combate aos crimes de gênero. O Jornal da Justiça desta segunda-feira, 25 de novembro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal forma maioria para manter símbolos religiosos em prédios públicos. O tema está em julgamento no plenário virtual, com sessão que termina amanhã. Quem traz os detalhes é a repórter Marta Ferreira. O entendimento dos ministros é de que o papel histórico-cultural do cristianismo faz parte da formação da sociedade brasileira. Assim, a presença de crucifixo e outros símbolos religiosos em espaços públicos reflete essa herança e não configura uma imposição de valores religiosos aos cidadãos, nem fere a condição laica do Estado, ou seja, que garante a liberdade religiosa dos cidadãos. O voto condutor, seguido pela maioria dos ministros, é do relator da ação, ministro Cristiano Zanin. Ele destacou que a presença de símbolos religiosos em prédios públicos pertencentes a qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, desde que tenha o objetivo de manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira, não viola os princípios da não discriminação, da laicidade estatal e da impessoalidade. Até agora, 4 ministros acompanharam integralmente o voto de Zanin. Apenas o ministro Edson Fachin acompanhou com ressalvas. O prazo para os demais ministros votarem termina nesta terça-feira. Essa discussão chegou ao Supremo porque o Ministério Público Federal entrou com uma ação que pedia a retirada de crucifixos, imagens e outros símbolos religiosos de prédios públicos da União e do Estado de São Paulo. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou o pedido do MPF, ao entender que a presença dos símbolos religiosos é uma reafirmação da liberdade religiosa e do respeito aos aspectos culturais da sociedade brasileira. O MPF recorreu da decisão. Aqui no STF, o caso foi levado para ser julgado em sessão no plenário virtual. O Supremo Tribunal Federal determinou que o município de São Paulo restabeleça a comercialização e a cobrança de serviços funerários, tendo como teto os valores praticados antes da privatização. A cobrança deve ser também atualizada pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação. A repórter Evelyn Araújo tem mais informações. A decisão foi em ação do Partido Comunista do Brasil, que questiona 2 legislações municipais de São Paulo. As leis autorizaram a privatização de serviços funerários. Para o PCdoB, as normas contrariam a lei orgânica da capital paulista, que atribui à prefeitura o dever de administrar cemitérios públicos e fiscalizar os privados. O partido pediu uma decisão de urgência para suspender a validade das legislações e argumentou que a privatização dos cemitérios tem levado à exploração comercial desenfreada. O ministro Flávio Dino, relator do caso, aceitou o pedido em parte. Na decisão, ele citou relatos de abusos sofridos pela população paulistana que necessita de serviços funerários. Dino afirmou ainda que, apesar de a privatização do setor buscar a modernização da prestação pública, o caminho trilhado até agora possui fortes indícios de geração sistêmica de graves violações a diversos preceitos fundamentais, entre os quais a dignidade da pessoa humana, a obrigatoriedade de manutenção de serviço público adequado e plenamente acessível às famílias.
O ministro disse também que até este momento do processo, as práticas adotadas pelas concessionárias em São Paulo desrespeitam a Constituição, razão que motiva a decisão provisória e em caráter de urgência. A análise da constitucionalidade da privatização do serviço público funerário vai ficar para o julgamento de mérito pelo plenário do Supremo. O Supremo Tribunal Federal deve decidir se gestação de alto risco dispensa carência para concessão de auxílio-doença. Pelo menos 24 recursos sobre o mesmo tema tramitam na Corte. Acompanhe a reportagem de Carolina Chaves. O tema é debatido no recurso apresentado pelo INSS contra a decisão da Justiça Federal no Rio Grande do Sul, que garantia o pagamento de auxílio-doença a uma segurada em gestação de alto risco, independentemente de carência, ou seja, do tempo de contribuição para a Previdência. De acordo com a Lei de Benefícios da Previdência Social, o auxílio-doença exige carência de 12 contribuições mensais, com exceção das doenças listadas e acidentes. A lista não inclui gestação de alto risco. No recurso ao Supremo, o INSS alega que a decisão da Justiça Federal não observou a competência do governo federal, a quem cabe autorizar as condições para dispensa de carência. Além disso, segundo o INSS, a inclusão de exceções pela Justiça e não por lei federal, sem indicação de fonte de custeio, afeta o equilíbrio financeiro do sistema previdenciário. O recurso teve repercussão geral reconhecida pelos ministros do STF. Segundo o presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, o assunto ultrapassa os interesses das partes, porque reflete em todas as seguradas do regime geral de previdência social, por envolver a proteção constitucional à maternidade e à infância. A decisão do Supremo vai uniformizar o entendimento dos juizados especiais federais. Em Alagoas, o Ministério Público Federal conseguiu a condenação de uma operadora de plano de saúde por prática abusiva. Márcio Fontinelli tem as informações. A partir de uma ação promovida pelo Ministério Público Federal, a Justiça determinou que a Unimed Metropolitana do Agreste, em Alagoas, pare de exigir que os pacientes preencham um formulário próprio para conseguir a autorização de exames e serviços médicos hospitalares de médicos não inscritos na operadora. Para o MPF, a medida é considerada ilegal e abusiva. Em 2013, a Unimed Maceió já havia sido condenada pela mesma prática. Daqui a pouco, o Supremo Tribunal Federal deve retomar o julgamento, agora no plenário presencial, da ação sobre o monitoramento de jornalistas e parlamentares nas redes sociais. E ainda hoje, o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. A data foi instituída para exigir políticas de combate aos crimes de gênero. Voltamos já. O ministro Alexandre de Moraes flexibilizou a medida cautelar que obrigava o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, a ficar em casa à noite e nos fins de semana. Torres foi autorizado a sair para cuidar da mãe dele, que está doente. A reportagem é de Anderson Arcoverde. Anderson Torres está preso desde janeiro do ano passado, acusado de omissão nos ataques de 8 de janeiro contra os prédios dos Três Poderes em Brasília. Em maio, o ex-secretário de Segurança Pública foi autorizado a ficar preso em casa, mas cumprindo medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, entrega de passaporte e proibição de sair de casa à noite e nos fins de semana. Na última quinta-feira, a defesa de Torres pediu autorização para que ele saísse para ajudar a cuidar da mãe dele, que tem 70 anos de idade e luta contra um câncer. O ministro Alexandre de Moraes concedeu o pedido. Na decisão, Moraes enfatizou que a excepcionalidade da situação posta autoriza a flexibilização da cautelar de monitoramento eletrônico para que o réu possa prestar auxílio à sua mãe nos cuidados necessários ao tratamento de sua saúde. O ministro destacou ainda que a suspensão do recolhimento noturno e nos fins de semana é temporária e que as demais medidas, como proibição de sair do Distrito Federal e entrega do passaporte, continuam válidas. Anderson Torres também é um dos indiciados pela Polícia Federal no relatório sobre a tentativa de golpe entregue na semana passada ao STF.
O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu bloqueio de 56 milhões de reais dos 37 indiciados pela Polícia Federal por suposta tentativa de golpe de Estado. No pedido, o MP alega que o suposto esquema para a implementação de um golpe de Estado parece ter conexão direta com os atos de 8 de janeiro que causaram prejuízos no valor de 56 milhões de reais. A representação é do subprocurador-geral, Lucas Furtado, que pede ainda a suspensão dos salários dos 25 oficiais das Forças Armadas. A lista inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, os ex-ministros General Heleno e Braga Neto e o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier Santos. O Supremo Tribunal Federal deve retomar o julgamento, agora do plenário presencial, da ação sobre o monitoramento de jornalistas e parlamentares nas redes sociais. A análise no plenário virtual foi interrompida após pedido de destaque feito pelo ministro Nunes Marques. Reportagem Evne Araújo. O Partido Verde contesta no Supremo a legalidade da produção de relatórios a partir do monitoramento de redes sociais de parlamentares e jornalistas pela Secretaria de Governo e pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República. A arguição de descumprimento de preceito fundamental foi ajuizada em 2020 no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A legenda argumenta que o acompanhamento das informações diz respeito à liberdade de expressão, à livre manifestação do pensamento e do exercício profissional. Outro ponto abordado são os indícios de desvio de finalidade na contratação de empresa com verba pública para fazer o monitoramento. A relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, votou pela inconstitucionalidade da medida. A ministra citou outros princípios violados, o da impessoalidade e da moralidade. Para Carmen Lúcia, é preciso assegurar a liberdade de manifestação política em prol do desenvolvimento do regime democrático. Segundo ela, não se tem como lícita conduta de natureza censória ou voltada a condutas estatais autoritárias e limitadoras da liberdade de expressão. Nem se julga válida a atuação estatal que dificulte, embarace ou restrinja a atividade intelectual, artística, científica ou profissional, garantida pela Constituição como manifestação do direito fundamental sobre o qual se constrói a democracia. Os ministros Alexandre de Moraes, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, e a ministra aposentada Rosa Weber anteciparam os votos para acompanhar a relatora. Já o ministro André Mendonça divergiu do entendimento. Com o pedido de destaque apresentado pelo ministro Nunes Marques, o julgamento foi levado ao plenário presencial. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que o Poder Judiciário não pode determinar que um terceiro cumpra a obrigação pelo qual não é responsável. Quem explica para a gente é a repórter Jéssica Castro. O colegiado definiu que a possibilidade prevista no Código de Processo Civil de um terceiro cumprir obrigação que cabe ao executado exige o consentimento deste terceiro e, portanto, não pode ser determinada pela Justiça. O caso julgado envolvia uma área desmatada e uma ação civil pública movida pelo Ministério Público de São Paulo, na qual o município de Guarulhos foi condenado a controlar e fiscalizar a região degradada. E a proprietária do local deveria realizar ações para restaurar a vegetação. Mas após a particular não adotar as medidas necessárias, o Ministério Público alegou que o Código de Processo Civil possibilitaria exigir que um terceiro, no caso ente público, cumprisse a obrigação da proprietária. O TJSP aceitou o pedido e o município de Guarulhos recorreu então ao Superior Tribunal de Justiça. Para o relator do caso, o ministro Gurgel de Faria, o Tribunal Paulista violou o CPC, pois é prevista a possibilidade e não a autorização imediata de transferência de responsabilidade. O ministro explicou que para se aplicar essa medida é exigida a concordância do exequente e também do terceiro. A primeira turma seguiu o entendimento do relator e assim afastou a obrigação imposta ao município. Daqui a pouco, a constitucionalidade de uma lei do município de Santo André, em São Paulo, instituiu políticas públicas para o combate à alienação parental. E a importância da doação de sangue com o início da temporada de férias e das festas de fim de ano. Voltamos já. O
Supremo Tribunal Federal cancelou a audiência de conciliação sobre o gasoduto Subida da Serra, em São Paulo, que seria nesta terça-feira, dia 26. O relator, ministro Edson Fachin, atendeu o pedido das partes e também prorrogou a suspensão da ação pelo prazo de 60 dias. Em discussão, a competência regulatória do gasoduto. A Agência Nacional do Petróleo, o Estado de São Paulo e a Agência Reguladora de Saneamento e Energia Paulista pediram um prazo maior para as tratativas e a prorrogação da suspensão da ação. O Núcleo de Solução Consensual de Conflitos do STF vai indicar uma nova data para a audiência de conciliação. A constitucionalidade de uma lei do município de Santo André, em São Paulo, que instituiu políticas públicas para o combate à alienação parental, começou a ser julgada no Supremo. A análise está no plenário virtual, sob a relatoria do ministro Flávio Dino. Marta Ferreira tem mais informações. A alienação parental é um dos temas mais sensíveis do direito de família, considerando os efeitos psicológicos e emocionais negativos que podem provocar nas relações entre pais e filhos. O exemplo mais comum é aquele em que o pai ou a mãe tenta difamar a outra parte com o objetivo de afastar o filho do genitor ou da genitora. Para prevenir essa prática no município de Santo André, em São Paulo, foi instituída uma lei municipal em 2022. A norma previa a realização de encontros e debates para conscientizar a população sobre o tema. Só que o prefeito da cidade entrou na justiça e conseguiu que a lei fosse considerada inconstitucional. A Câmara Municipal de Santo André recorreu ao Supremo. O recurso está em julgamento em sessão no plenário virtual. O relator é o ministro Flávio Dino, que entendeu que a decisão do TJ de São Paulo contraria a jurisprudência do Supremo sobre o tema. Flávio Dino destacou também que a Constituição Federal assegura com absoluta prioridade a tutela dos direitos da criança e do adolescente, impondo à família, à sociedade, a todos os órgãos e entes políticos do Estado a primazia da proteção dos direitos fundamentais infanto-juvenis. Assim, não há que se falar em competência legislativa privativa da União ou em reserva de iniciativa do Executivo. Na realidade, a proteção à infância e à juventude constitui competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. Nesse sentido, o relator deu provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar totalmente improcedente a ação direta de inconstitucionalidade estadual. O prazo para os demais ministros votarem termina no dia 29 de novembro. Hoje, 25 de novembro, é o Dia Nacional do Doador de Sangue. E essa data não foi escolhida ao acaso. Ela antecede um período de baixos estoques nos bancos de sangue em função das festas de fim de ano e das férias escolares. Para os doadores, a legislação prevê alguns benefícios. Veja na reportagem de Viviane Novaes. Hemocentro de Brasília. O estoque de quase todos os tipos de sangue está baixo. A esperança de dias melhores está em doadores como o servidor público Clériston Monteiro. Eu sinto que é um ato de companheirismo, de cuidado com o próximo e que pensando também que um dia possa ser eu, né? Uma pessoa adulta tem 5 litros de sangue em média. A cada doação são coletados 450 mililitros, ou seja, menos de 10% do total. Para quem precisa, isso representa muita coisa. O sangue pode ser separado em componentes e salvar várias vidas, como conta a gerente de captação de doadores do Hemocentro. A gente tem desde os casos de anemias moderadas e graves que ensejarão, por exemplo, transfusão de hemácias, casos de cirurgias e transplantes que vão precisar de transfusão de plaquetas. Plasma hoje a gente atende muito questão de pacientes queimados aqui da seção do Agarran de Brasília, por exemplo, e depende do caso. Tem paciente que teve grande perda de sangue que vai precisar de transfusão de hemácias, de plasma, então cicatrização é plaqueta. A legislação brasileira prevê benefícios para quem faz esse gesto. O doador tem direito a atendimento preferencial em locais como bancos e repartições públicas, além de dispensa do trabalho a cada 12 meses. Outro benefício é a meia entrada em shows, eventos esportivos e de lazer. Para os doadores, o que mais motiva mesmo é a satisfação de ajudar os outros.
A contadora Ana Luísa Gomes frequenta o Hemocentro há 3 anos, de 4 em 4 meses, que é o intervalo necessário entre uma doação e outra. A gente sabe que é importante, né? A gente sabe que as pessoas precisam e a gente tem que vir voluntariamente para poder fazer isso. No Dia Nacional do Doador de Sangue, tão bom quanto ouvir uma doadora como Ana Luísa é conhecer a história de uma receptora. A servidora pública Doralice Góes teve botulismo, uma doença bacteriana grave. Ela sofreu parada cardiorrespiratória, perdeu os movimentos do corpo e ficou mais de 300 dias na UTI. Doralice recebeu plasma e 4 transfusões de sangue. O que você pensa assim, sobre essas pessoas que puderam doar para você? Eu sou grata, porque eu estou viva também por causa delas. Inclusive, hoje eu vim aqui ao Hemocentro para doar. E acho que todo mundo pode ajudar a salvar vidas, né? É muito importante. Em Minas Gerais, uma parceria do Tribunal de Justiça com a Fundação Hemominas estimula a doação de sangue. É o que você vê agora na reportagem de Kátia Matos. Novembro foi escolhido para ser o mês do doador de sangue. A data é estratégica, antecede os meses de dezembro e janeiro, quando diminui o número de doações e aumenta a demanda por sangue. Historicamente tem uma queda no comparecimento por conta do período de férias, as pessoas viajam mais e estão muitas vezes longe de uma unidade da Fundação Hemominas para realizar suas doações. E são períodos também que a gente pode ter um aumento na demanda por conta de mais acidente nas estradas, justamente por conta desse maior deslocamento das pessoas no fim do ano. Em Minas Gerais, a Fundação Hemominas recebe cerca de 300 mil doadores de sangue por ano. Até a pandemia, em 2020, esse número chegava a 330 mil, uma queda de 10%. Muitas pessoas que eram doadores recorrentes anteriormente, talvez até por estar em regime de teletrabalho, deslocarem menos ao centro da cidade, a gente tem percebido uma queda nesse comparecimento. O Wagner sabe que a demanda é grande. Ele é doador de sangue há 20 anos e nunca deixou de comparecer. Dizem que a gente pode salvar até 4 vidas, então todo mundo que puder doar está sempre podendo doando aí, que as pessoas vão precisar. Agora, quem está longe da capital tem a oportunidade de se tornar um doador. Uma parceria com prefeituras do interior do estado facilitou o acesso de quem deseja fazer a doação de sangue. Foram montados postos de coleta em municípios com mais de 50 mil habitantes que não tinham unidades da Hemominas. Hoje são 17 postos espalhados em todas as regiões do estado. Outra parceria é com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O TJMG mobilizou servidores para a importância da doação de sangue. No dia 10 de dezembro, quem quiser terá a chance de doar sangue na sede do tribunal. A gente precisa conscientizar não só a nossa população interna, mas o tribunal entrando, ele ajuda a conscientizar também o nosso público externo. Todas as vezes que a gente vê uma campanha como essa ser feita, a gente vê o volume de doações crescerem muito. Então, quer dizer, o brasileiro, ele é solidário, né? Eu acho que ele precisa de um empurrãozinho. É muito importante quando as instituições como o TJMG e outros órgãos abraçam a causa da doação e fazem campanhas internas, né? Pois eles podem mobilizar, achar fatores que vão fazer com que as pessoas venham doar, muitas vezes melhor até do que a própria Hemominas, por conhecer o seu público interno. O Ivaldo veio doar sangue na Hemominas pela primeira vez e achou o procedimento bem simples. Foi bem tranquilo, sem problema nenhum. Eu estou com 41 anos a primeira vez, eu gostaria de ter vindo antes, mas agora eu acho que vou vir mais regularmente. Já experiente no assunto, Wagner reforça que, além de simples, o processo é rápido. Depois que você passa pela triagem, demora uns 5, 10 minutos para a gente fazer a doação, praticamente sem dor, então com problema zero praticamente. Daqui a pouco, Polícia Civil combate fraudes envolvendo planos de saúde. E ainda, o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Data para exigir políticas de combate aos crimes de gênero. Nós voltamos já.
Os 3 ex-policiais rodoviários federais acusados da morte de Genivaldo de Jesus Santos em maio de 2022, durante uma abordagem policial no município de Umbaúba, em Sergipe, começam a ser julgados amanhã, dia 26. Genivaldo Santos tinha esquizofrenia e foi trancado por policiais em uma viatura da PRF com gás lacrimogênio. O julgamento começa às 8 horas no Fórum Estadual da Comarca de Instância, a 70 quilômetros de Aracaju. A previsão é de que o júri popular dure 7 dias corridos. Os acusados respondem pelos crimes de tortura e homicídio triplamente qualificado. O tribunal de júri deste caso é o primeiro realizado na Justiça Federal em Sergipe em 21 anos. Hoje é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. A data foi instituída para estimular a denúncia desses casos no mundo e exigir políticas de combate aos crimes de gênero. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. Segundo a Organização das Nações Unidas, todos os dias, em média, no mundo, 140 mulheres são mortas por alguém da família e 1 em cada 3 sofre violência física ou sexual. No Brasil, estima-se que quase 17 milhões de brasileiras já viveram ou vivem em situação de risco de feminicídio por parceiros ou ex-companheiros. 37% das mulheres entrevistadas pelo Instituto Patrícia Galvão denunciaram à polícia. E entre os principais motivos que dificultam sair do ciclo de violência estão a dependência econômica, acreditar que o agressor se arrependeu e vai mudar e o medo de ser morta caso termine a relação. A advogada Carolina da Cunha faz parte da estatística de feminicídio. Ela morreu no dia 8 de junho de 2022, aos 40 anos, após cair do 8º andar do apartamento onde morava, em Belo Horizonte. Deixou 2 filhos. O caso foi tratado inicialmente como suicídio. Só depois passou a ser investigado como homicídio. Raul Lages, namorado de Carolina, que também é advogado, teria provocado a queda da vítima. A confirmação veio pelas imagens das câmeras de segurança que o irmão de Carolina teve acesso no dia seguinte. Desde o primeiro momento, a hipótese de suicídio foi refutada por nós da família e pelas amigas. Os mais próximos dela, que são os filhos que moravam com ela, inclusive no momento em que souberam, ligaram para os meus pais e já disseram que tinha sido o namorado dela, que ela não tinha se matado. E pedi à administração do prédio acesso às câmeras de segurança. Nesse momento eu soube que a polícia não tinha feito isso na noite do crime, nem a polícia militar, nem a polícia civil. Foi com base nas imagens das câmeras de segurança que a investigação apontou que Raul teria aberto um buraco na tela da varanda do apartamento e jogado Carolina, que estava desacordada. Raul tentou se desfazer da tela cortada e lavar os lençóis sujos de sangue para apagar os vestígios. Ele já tinha um histórico de violência doméstica. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais aceitou a denúncia do Ministério Público do Estado contra Raul Lages, que passa a responder por homicídio triplamente qualificado, com uma das qualificadoras, o feminicídio. Apesar do alívio da Justiça ter recebido a denúncia, a família não se conforma em o agressor ficar em liberdade até o julgamento. Durante esses mais de 2 anos de inquérito, nós ficamos muito apreensivos. A gente tinha um receio de que o desfecho não fosse como nós esperávamos. Felizmente teve iniciamento, então isso nos causou um alívio muito grande. Mas ao mesmo tempo a gente tem um sentimento profundo de impunidade. Pela forma como os trabalhos das autoridades foram conduzidos naquela noite, e pela perda do flagrante, enquanto as autoridades estavam lá, ele estava em estado de flagrância, ele poderia ter sido preso. Até final do mês passado, a Justiça brasileira recebeu mais de 805 mil processos de violência doméstica, quase 7 mil casos de feminicídios. 6.550 já foram julgados. A Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva do empresário Denilson Bento, que matou a ex-mulher a tiros na região da 25 de março. A prisão foi convertida de flagrante para preventiva. Denilson foi detido no sábado, minutos após balear a empresária Janerine Santos Nascimento na porta da loja de produtos de beleza dela. A Polícia Federal fez operações de repressão ao garimpo ilegal na terra indígena Munduruku, no Pará.
No Amazonas, Força Integrada apreende quase 650 quilos de cocaína. E no Rio de Janeiro, Polícia Civil combate fraudes envolvendo planos de saúde. Os agentes cumpriram 15 mandados de busca e apreensão contra 11 alvos, incluindo advogados e médicos. Saiba mais no nosso Giro de Notícias. Confira. Segundo as investigações, os envolvidos entraram na justiça com pedidos de liminar para que a operadora do plano liberasse cirurgias superfaturadas que nem ocorriam. Eles pediam reembolso de serviços inexistentes e alguns procedimentos eram solicitados em nome de médicos mortos. O grupo fornecia órteses, próteses e materiais especiais com preços acima do mercado. As fraudes deram prejuízo de 50 milhões de reais às operadoras. No Amazonas, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado apreendeu quase 650 quilos de cocaína em uma balsa petrolífera de origem peruana. A balsa navegava pelo rio Solimões, próximo à cidade de Codajás. O material apreendido foi encaminhado à Polícia Federal, onde foi formalizado o flagrante. No Pará, a Polícia Federal realizou uma operação para combater o garimpo ilegal e proteger a terra indígena Munduruku, nos municípios de Jacareacanga e Itaituba. Durante a ação foram apreendidos e destruídos equipamentos como motores e estruturas logísticas. 20 órgãos federais participaram da ação e foi coordenada pela Casa Civil, atendendo a uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Os trabalhos vão continuar ao longo da semana. A seguir, presidente e magistradas do Tribunal Regional Federal da 6ª Região são homenageados com medalha Santos Dumont. E ainda, o projeto Museu Escola do Superior Tribunal de Justiça recebeu alunos de escola pública para conhecer o tribunal. O Tribunal de Justiça de Alagoas reinaugurou o novo plenário. A obra, que durou 5 meses, é considerada um marco para o judiciário alagoano. Repórter André Risco mostra para a gente. Com o desenlace da fita e descerramento das placas, foi inaugurada a reforma do auditório Olavo Ascioli de Moraes Caê. A solenidade contou com a presença de desembargadores e representantes do Ministério Público. A reforma do auditório do Pleno foi realizada durante 5 meses. Ao todo, foram investidos aproximadamente R$1 milhão provenientes do Funjuris. Com a reforma, o auditório passou por mudanças significativas, deixando o espaço ainda mais moderno e confortável. O destaque ficou para o novo palco, que foi ampliado, ganhando uma nova mesa, que agora comporta 27 lugares. Carpetes, tecidos de paredes e cadeiras foram substituídos e novos monitores de LED substituem as antigas TVs e tela de projeção. O hall de entrada também foi renovado, ganhando novos painéis de madeira, porta acústica e recepção. As rampas de acesso ganharam novos carpetes, corrimãos e nova iluminação. No acesso à rampa, onde antes ficava um pequeno jardim, agora existe uma nova recepção com uma galeria da cúpula diretiva. Era uma necessidade do Poder Judiciário que a gente renovasse esse espaço para dar mais conforto e para poder acomodar a quantidade de desembargadores que aumentou. O representante do Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça, Leandro Araújo, parabenizou o Tribunal de Justiça pela belíssima obra. Eu queria cumprimentar o presidente da casa e, dessa forma, também cumprimentar todos os embargadores no sentido de reconhecer a importância dessa obra, não somente para o funcionamento do judiciário, mas, acima de tudo, para atender os interesses dos comarcanos. É fundamental que a casa seja acolhedora. O presidente Fernando Tourinho afirmou que essa obra representa um marco para o Poder Judiciário alagoano. Um plenário moderno, muito bonito, com melhores instalações de trabalho, e esperando agora que certamente vamos continuar oferecendo o melhor serviço à sociedade lagoana. 3 empresários com dívidas trabalhistas em execução não conseguiram reverter a suspensão das carteiras de motorista por meio de habeas corpus.
A seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho entendeu que esse mecanismo jurídico só é válido contra medidas que afrontem a liberdade primária de ir e vir. Repórter Rafael Silva explica. Os empresários são donos de postos de gasolina e conveniência. Eles foram condenados a pagar verbas rescisórias a um ex-empregado. Como os valores não foram quitados, foi determinada a suspensão das carteiras de habilitação e dos passaportes dos 3 sócios. Por meio de habeas corpus, os empresários alegaram que a CNH é indispensável e que a suspensão do documento os impediria de trabalhar. Isso porque um deles também é motorista, o outro atua como corretor de imóveis e o terceiro trabalha como advogado. O Tribunal Regional do Trabalho de Origem concedeu liminar em relação ao bloqueio dos passaportes, mas manteve a suspensão das carteiras de habilitação porque a medida não cerceia totalmente o direito de locomoção. Os empresários então recorreram ao TST. Alegaram que o habeas corpus serve também para sanar violência contra outros direitos constitucionalmente garantidos. Os argumentos não convenceram o relator na seção 2 de dissídios individuais, ministro Amaury Rodrigues. O magistrado considerou o entendimento da SDI 2 no sentido de que o habeas corpus só é cabível para defender a liberdade de locomoção primária, ou seja, o direito de ir, vir e permanecer. No caso, porém, a suspensão das carteiras de habilitação somente restringe a condução de veículos pelos próprios empresários e não a liberdade de locomoção em si. A decisão foi unânime. E hoje teve sessão de julgamentos no Tribunal Superior do Trabalho. Entre os assuntos de destaque estão a aplicação temporal da reforma trabalhista e a gratuidade da justiça. Confira na reportagem de Pablo Lemos. O Tribunal Pleno do Tribunal Superior do Trabalho concluiu o julgamento sobre os critérios de concessão da gratuidade de justiça depois da reforma trabalhista. O centro da discussão era definir o que constitui prova para essa finalidade. Por maioria, prevaleceu o entendimento de que um documento particular firmado pela própria pessoa, que não tem recursos para pagar as custas processuais, sem comprometer a própria subsistência ou a da família, é válida para comprovar a insuficiência e, assim, ter acesso à justiça gratuita. Desde 2017, o benefício é previsto a quem receber salário igual ou inferior a 40% do teto da Previdência Social ou a quem comprovar insuficiência de recursos financeiros. Os ministros também discutiram a aplicação temporal da reforma trabalhista, ou seja, se o empregador continua subordinado ao cumprimento de obrigações que foram alteradas ou suprimidas por leis posteriores ao início do contrato de trabalho. Além das horas de deslocamento, o tema pode repercutir em outras mudanças promovidas pela reforma trabalhista, como o intervalo intrajornada, o direito à incorporação de gratificação de função e o descanso de 15 minutos para mulheres antes da prestação de horas extras. O julgamento desse caso continua em andamento. O presidente e magistradas do Tribunal Regional Federal da 6ª Região são homenageados com medalha Santos Dumont. O evento homenageia personalidades por suas contribuições ao Brasil. O mineiro Santos Dumont, conhecido mundialmente como pai da aviação, marcou a história com sua genialidade e ousadia. Mais do que um inventor, ele representava o espírito visionário brasileiro, sempre disposto a enfrentar desafios e superar limites. Seu legado segue vivo como símbolo de criatividade e determinação. Desde 1956, a medalha Santos Dumont presta homenagem a figuras que promovem o desenvolvimento social, econômico e cultural do Brasil. Este ano, a cerimônia ocorreu na fazenda Cabangu, em Palmira, terra natal do inventor, com grande participação de autoridades e homenageados. O TRF6 esteve representado por seus magistrados nesta solenidade. O presidente do tribunal, desembargador federal Valisney Oliveira, recebeu a medalha em reconhecimento à sua atuação à frente do TRF6, fortalecendo a Justiça Federal em Minas Gerais. Também foram homenageadas a desembargadora federal Simone Lemos e a juíza federal Genevieve Grossi,
destacadas por suas contribuições relevantes ao judiciário. É uma grande alegria receber essa honraria, especialmente ver também que as mulheres estão em maior número no recebimento dessa condecoração. E o que fica é não só a alegria de recebimento, por ter contribuído de alguma forma na história do Estado de Minas Gerais, mas também fica a alegria de ter em mim acesa de novo a esperança, o desejo, o sonho de fazer coisas diferentes, ter novas iniciativas. Em primeiro lugar é o reconhecimento, né? Como a gente ouviu aqui, o campo está se abrindo para as mulheres e é muito importante esse reconhecimento do trabalho feminino no judiciário e em outras áreas das instituições. A solenidade realizada na Fazenda Cabangu destacou não só o legado de Santos Dumont, mas também a importância do trabalho desempenhado pelos homenageados para o progresso do Brasil. O TRF6, com seus magistrados agraciados, reafirma seu papel de protagonismo no desenvolvimento social e jurídico de Minas Gerais e do Brasil. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inaugurou a segunda microfloresta de Porto Alegre na entrada do Fórum Central da capital. A ação faz parte das atividades da Virada Sustentável. Acompanhe com Mauro Vercoiser. Durante a Virada Sustentável, foi realizado por escolas da capital, na entrada do Fórum Central 1, o plantio de 290 mudas de árvores nativas do Rio Grande do Sul, em um espaço de 100 metros quadrados. O local foi gravemente atingido pela enchente de maio deste ano. A ação promovida pelo TJRS foi feita em conjunto com o Instituto Toda a Vida. Essa parceria para nós, tomara que renda muitos frutos. Estamos hoje instalando a nossa microfloresta em 100 metros quadrados, uma quantidade de árvores e plantas que vai já ajudar o nosso meio ambiente aqui desta região, com efeito simbólico, não é? Numa das nossas casas mais atingidas pela calamidade. É um evento muito significativo nesses 150 anos do Tribunal de Justiça, que será um legado, pois nós estamos alinhados com esse movimento e também com as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. E um deles é a questão das ações climáticas, né? E nesse ano de pós-enchente, né, era uma questão assim, como que a gente aborda a sustentabilidade na cidade, com ainda a enchente muito presente na vida das pessoas, né? E a Virada escolheu esse ano e teve a alegria de contar com o TJ como parceiro para entregar presentes para a cidade. A professora Maria Tereza da Silva, da Escola Balão Vermelho, falou da importância das crianças aprenderem desde cedo a conservação do meio ambiente na prática. A melhor maneira de educar é pelo exemplo. Não adianta eu dizer temos que cuidar da natureza, temos que isso, se nós não praticarmos e não ensinarmos as crianças desde pequenininho. Essa é a segunda microfloresta urbana, feita com o método Miyawaki, de criação de florestas urbanas. O que é essa metodologia? É botar 300 árvores em 100 metros quadrados, porque nós temos indicadores de qualidade fantásticos. Nós temos um crescimento 10 vezes mais rápido do que uma metodologia tradicional, absorção de ruído e poluição 30 vezes mais e 100 vezes mais biodiversidade. O projeto Museu Escola do Superior Tribunal de Justiça recebeu alunos de escola pública para conhecer o tribunal. E esta edição tem uma novidade. A repórter Samanta Peçanha acompanhou a visita e conta pra gente. Estudantes da Escola Parque da 304 Norte de Brasília fizeram uma visita ao Superior Tribunal de Justiça pelo projeto Museu Escola, que apresenta aos alunos a estrutura e o funcionamento do STJ. O projeto recebe estudantes a partir dos 12 anos de idade. Peraí, esses pés estão menores e a média de altura também. Esses rostinhos... Não é possível. Esses alunos não têm 12 anos. Devem ter uns... Eu tenho 7. Ah, tá explicado. Essa é a novidade. Em caráter experimental, o projeto Museu Escola recebeu crianças a partir dos 6 anos de idade.
Esses, que têm de 7 a 10 anos, fazem parte da primeira turma de pequenos que conheceram o tribunal. E eles estavam só sorrisos, uma alegria só. Primeira parada, Galeria dos Ministros. Opa, pausa para apreciar os vitrais da Mariane Perrette. Depois, eles assistiram a um vídeo para conhecer um pouco mais do STJ. E em seguida, foi a vez da artista plástica Regina Macedo levar os pequenos para conhecer os quadros que ela pintou e estão na mostra Horizontes Internos, em exposição no tribunal. Eles avaliaram quadro por quadro, tiraram foto, foram fotografados e no final da visita teve até uma votação de qual foi o quadro favorito. Inspirados pela exposição, foi a vez deles pintarem as próprias obras de arte. E para treinarem a observação, criatividade e proporções, os modelos foram os amiguinhos. Depois de muita mistura de tinta, esboços e pinceladas, os retratos foram eternizados em cartolina. Mas não foi tão fácil quanto pensamos. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou aí ao fazer a sua obra de arte? O cabelo, a cor e a boca. Mas no final deu certo, né? Deu. Essas amigas estavam orgulhosas do trabalho que fizeram. Gostei da minha pintura. Eu gostei de pintar ela lá. Gostei, só que eu achei que não ficou nada parecido com ela. A criança, ela é muito espontânea, né? Então é gostoso de ouvir as coisas do jeito que elas são para essas crianças. Então foi isso, uma correria lá dentro e elas ficam muito surpresas com o realismo das obras. Eu gostei bastante, assim, da experiência. E não foi só da pintura que eles gostaram. Eu gostei muito de visitar aqui, é um belo lugar. E o que eu mais gostei foi aqueles quadros dali, ó. Dos ministros? Olha, elogiaram até a decoração do tribunal. Eu gostei muito daqui, que é bem decorado, é um lugar muito bonito. E quando eu vi no teto assim, tava cheio de cartões, que ficou muito bom, eu amei essa parte. Senti que o espaço também pertence a eles, né? Poder ter essa vivência, acompanhar a exposição de arte, fazer presente num espaço como esse também de tanta importância, né, para a justiça brasileira. No final, até eu ganhei um desenho. Foi muito bom, mas o passeio chegou ao fim. Tchau, crianças, e até a próxima! Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, até amanhã.